Com certeza você conhece algum caso assim. Já ouviu falar alguma vez ou conheceu alguém que esteve muito mal de saúde, internado, em coma, com um problema muito grave de saúde. Todo mundo já esperando o desencarne da pessoa porque não tinha mais o que fazer. Aquilo que podia ser feito já estava sendo feito pela medicina, mas as esperanças de voltar a ver aquela pessoa com vida já estavam acabando. E aí, de repente, essa pessoa começa a apresentar significativas melhoras em sua saúde. Começa a melhorar, começa a despertar, começa a restabelecer a saúde. E aí, de repente, vem a notícia: o fulano está melhorando, está recuperando a saúde. Ah, o fulano já vai receber alta, melhorou, vai voltar para casa. Às vezes essa chega até mesmo a voltar para casa. Fica mais alguns dias com a família e aí, do nada, de repente, acontece um desencarne. Ou então a pessoa melhora, apresenta essa melhora significativa por algumas horas ou até mesmo dias, mas em algum momento o desencarne acontece. Muitas pessoas já estão tão acostumadas a ver esse tipo de história que quando ouvem falar que uma pessoa que estava muito doente, muito mal, em um estado muito crítico de saúde, apresenta uma melhora, já começa a falar: ah, então isso é um mau sinal. Porque já sabe que logo o desencarne pode acontecer. Nós vemos casos assim com muita frequência acontecer. Eu já conheci várias pessoas que passaram por essas situações. Recentemente, o caso mais conhecido que temos é do Papa Francisco, que teve lá toda aquela comoção quando ele estava mal, muito mal de saúde, ficou lá um tempão internado, houve muitas orações, muita vigília, muitas notícias, era muito constante as notícias sobre o seu estado, eram muitas pessoas rezando por ele no mundo todo. Ele melhorou, teve essa melhora significativa e até voltou para casa. Ficou alguns dias ali e aí, quando ninguém estava esperando, aconteceu o desencarne. E aí você nunca parou para se perguntar por que essas coisas acontecem? Por que as coisas acontecem assim? Por que existe esta melhora da morte? Porque é assim como é chamado esse tipo de situação: melhora da morte ou visita da saúde. Você sabia que existem essas expressões para nomear esse tipo de situação de uma pessoa que está sem chances nenhuma de sair com vida daquela situação, mas de repente apresenta uma melhora significativa e pouco tempo depois acontece o desencarne. Por que isso acontece? Por que as coisas acontecem desse jeito? Você nunca buscou uma resposta para isso? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer essas respostas sobre a explicação de haver este momento, essa melhora da morte. Por que acontece isso? Então, neste vídeo de hoje, se você assistir ele até o final, você vai saber por que existe esse momento de saúde repentina e logo vem o desencarne. Por quê? Me acompanhe até o final que você vai saber. Então, seja muito bem-vindo aqui no Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a conhecer o Diário da Vida e as suas inúmeras playlists sobre vários temas diferentes que temos por aqui. Com certeza você vai encontrar algo que você goste, que você queira saber mais sobre isso, que você sinta afinidade. E se você não encontrar aquilo que você está precisando saber mais, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo, a sua pergunta, a sua dúvida, que eu virei fazer um vídeo especialmente para você. Então hoje nós vamos trazer o que a espiritualidade explica sobre esse momento chamado de visita da saúde ou melhora da morte. Vamos saber mais sobre isso? Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário.
Como eu já falei, nós observamos constantemente casos de pacientes que apresentam uma melhora clínica súbita e de estado de consciência antes de morrer. E muitas vezes o momento possibilita o alívio e a despedida dos entes queridos. Pode haver uma melhora perceptível em sinais vitais, da consciência e até mesmo disposição. A ciência terrestre não consegue explicar a causa disso através de comprovações científicas. Porém, o Espiritismo traz esclarecimentos sobre esse assunto. E eu consegui encontrar um conteúdo muito bom, muito explicativo, que traz explicações através de obras literárias espíritas, onde se explica sobre essa situação de melhora da morte. E na obra Os Mensageiros, nós temos a explicação para esse fenômeno, quando o autor relata um caso de um senhor em coma, com aproximadamente 60 anos, vítima de leucemia, no qual recebeu ajuda de Aniceto e outros espíritos, a pedido de sua mãe, para que os familiares que o envolviam numa rede de fios cinzentos pudessem se desligar do enfermo quase morto, através de sua melhora repentina. Esta cena foi descrita pelo espírito André Luiz da seguinte forma: no aposento conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Aniceto concordou e acrescentou: vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular gestos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes, no que se refere ao círculo carnal. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória, inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder: a aflição dos familiares encarnados, aqui presentes, poderá dificultar-nos a ação. Observe como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação,
proporcionando antes de tudo a possível serenidade à família e, aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos. A pulsação inexplicavelmente está quase normal. A respiração tende a calmar-se. 3 senhoras suspiraram, aliviadas. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou o aniceto, a serenidade do ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos. Esta história está narrada no livro Os Mensageiros, do Chico Xavier, psicografado através do espírito André Luiz. E no livro Obreiros da Vida Eterna, o autor relata que também houve dificuldades para a desencarnação de Dimas, um médico dedicado ao bem, que adoeceu gravemente e desencarnou antes do momento certo. Vejamos o que diz o assistente que estava incumbido de auxiliar no desprendimento dele. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sobre agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. A esposa do médium ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de charar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Jerônimo apontou-a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo, sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Essa história está no livro Obreiros da Vida Eterna, também do Chico Xavier, psicografado pelo espírito André Luiz. E Allan Kardec faz a seguinte explicação para este fenômeno. Ele diz: o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Os corpos orgânicos seriam então verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida, que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal,
que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa, quando da morte por se extinguir tal ação. Allan Kardec ainda continua explicando em suas obras. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, a afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Em uma outra obra, Allan Kardec ainda relata o caso de um espírito sofredor desencarnado, Auguste Michel, que solicita a presença do médium ao cemitério para orar sobre o seu corpo físico, ou seja, aplicar um passe magnético, pois estava com dificuldade de se desprender dele. No livro faz a seguinte explicação: a insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito. Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. E aí, diante de todas essas explicações, conclui-se que a ação magnética empregada de forma adequada pode tanto fornecer fluidos vitais para prolongar a vida por determinado período daquele que está prestes a morrer, quanto promover o desprendimento total do espírito do seu corpo físico, quando este está quase morto. E então, todas essas explicações dessas obras literárias espíritas quer dizer que, em outras palavras, no espiritismo, esta melhora da morte é vista como um mecanismo da espiritualidade para acalmar os familiares e facilitar a passagem do doente. Ou seja, a melhora repentina alivia a angústia dos familiares
E esta melhora permite que o doente realize a sua passagem de uma forma mais tranquila. E enquanto isso, a espiritualidade aproveita esta melhora para conseguir desligar o espírito do seu corpo físico. Esta melhora momentânea alivia as dores e permite que a vida continue o seu ciclo. Então, diante de todas essas explicações, a gente entende que quando um doente está em um estado muito avançado de uma doença, está naquela situação que as pessoas começam a acreditar que o seu desencarne vai acontecer de uma hora para outra, tudo o que a medicina podia fazer já foi feito, mas tem parentes, pessoas próximas que estão lá rezando muito, pedindo pela saúde, pela vida daquela pessoa doente. Isto faz com que o espírito do doente permaneça ligado no corpo físico e até mesmo os amigos espirituais que vêm para fazer esse desligamento sentem uma certa dificuldade por causa dessas orações, as aflições das pessoas, dos parentes que estão próximos ali, pedindo pela saúde, pela vida daquela pessoa doente, que talvez já cumpriu a sua missão na Terra, já completou o seu ciclo e está no momento de partir, no momento do desencarne, né? Todo mundo tem uma hora para partir da Terra. E essas orações podem, de alguma maneira, prejudicar na hora de haver esse desencarne de uma forma mais confortável para o doente. Então, às vezes acontece essa melhora repentina, porque quando o doente melhora, os parentes que se sentem mais aliviados esquecem a angústia, começam a parar de fazer as suas orações pedindo pela vida da pessoa, e aí, livre dessas aflições que estavam gerando aquele processo difícil do desencarne, os amigos espirituais conseguem trabalhar melhor para desvencilhar os laços que unem o espírito ao corpo físico. E aí, quando já mais ninguém espera, acontece o desencarne. Por isso que dizem a melhora da morte ou a visita da saúde. Pode acontecer também dessa melhora repentina durar por mais tempo, por dias, semanas, até meses. A pessoa pode ir para casa, continuar a sua vida normal, mas de repente pode ter alguma complicação na sua saúde e acontecer um desencarne repentino, de uma forma mais rápida. Então, em alguns casos, algumas vezes, este excesso de orações pedindo pela vida, pela saúde daquele doente, pode ser mais negativo do que positivo para o doente que chegou o momento do desencarne dele, mas ele não consegue fazer essa passagem de uma forma tranquila, tendo esse excesso de aflições ao redor dele. Então, os amigos espirituais, eles promovem esta saúde repentina, essa melhora repentina para acalmar essas aflições e ter um ambiente mais tranquilo para haver um desencarne de uma forma tranquila. Então, por isso que acontece essas histórias que a gente vê muito por aí, da melhora da morte. E todas essas histórias que eu trouxe aqui para explicar esse assunto estão nas obras espíritas do Chico Xavier, do Allan Kardec, que você pode conferir se quiser saber toda a história completa desses personagens, que são histórias para ilustrar e explicar esse momento que acontece com muitas pessoas que a gente já viu por aí. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo de hoje. Se restou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão para um próximo vídeo, você deixa aqui nos comentários. Entra aqui no Diário da Vida, conheça esse canal, as playlists com vários temas diferentes que podem lhe interessar. Tem muito vídeo falando sobre espiritismo, sobre mediunidade, sobre espiritualidade, sobre reencarnação, sobre vidas passadas, sonhos, muita coisa que acontece
enquanto estamos dormindo, sobre projeção astral e sobre outros assuntos curiosos, importantes, grandes aulas de história, você também encontra dentro de alguns vídeos por aqui. Então, entra aqui no Diário da Vida e conheça esse canal que é feito para você e tudo aquilo que nós já temos por aqui disponível que você pode conferir. E se você está buscando um outro conteúdo específico sobre algum outro tema, deixa nos comentários que eu virei fazer um vídeo especialmente para você com aquele tema que você sugeriu. Para isso, nós temos a playlist Respondendo Vocês, com outros temas de seguidores que já sugeriram aí muitas coisas para falarmos por aqui. E a sugestão de cada um vira um vídeo com muitas explicações interessantes, que outras pessoas também gostam de saber mais. Então fica por aqui, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que precisam saber mais sobre esses assuntos. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia nesse vídeo de hoje e até o próximo vídeo.